Meus amores, eu vou soltar para vocês aqui um versículo das Santas Escrituras, porque Jesus chamou a minha atenção, né? Eu já falei para vocês que eu só faço o que Jesus me manda. Jesus me mandou, eu tô fazendo, entendeu? Então, meus amores, e eu vou fazer um apelo e ao mesmo tempo vou fazer um convite a vocês. Primeiro eu vou dar logo uma boa noite, né? Que a gente também tem que ser bem educada. Então, meus amores, uma boa noite. Eu amo vocês, Jesus ama vocês. Por que que Jesus está se comunicando tanto comigo para falar com vocês? Porque ele sabe que eu não vou me negar a ele de maneira nenhuma. E ele sabe, lá o céu é o trono do meu pai. Lá o céu é a casa do meu pai, a casa de Jesus, a casa dos anjos e a casa dos nossos antepassados, né? Então, meus amores, por que não fazer a vontade do nosso Criador? Por que não se render aos pés do nosso Pai? Meus amores, bora lá. Ó. Jesus escreveu algo para mim no céu. E eu peguei, não entendi. Aí eu disse assim, Jesus, me perdoa. Eu li, ele escreveu, foi de repente, ele escreveu e apagou. Aí, né, eu, eu até gravei. E eu disse assim, quando eu chegar em casa, Jesus, eu vou olhar bem eu vou olhar bem e vou entender o que, que tu tá escrevendo para mim. Meus amores, ele escreveu. Quando eu olhei, ele escreveu, quando eu li, ele pegou, apagou do céu, né? Aí, mas eu filmei, né? Aí eu disse assim, não, quando eu chegar em casa eu vou ler, que eu não entendi. Eu li várias vezes lá, né, olhando, eu li várias vezes, só que ela tava ficando de noite. E eu sozinha no meio do mundo, né, é meio perigoso pra mim. Aí assim, eu vou gravar e vou me embora pra minha casa. Chegar em casa eu vou tentar decifrar o que é. E foi isso que eu fiz, né, mas eu não consegui. Aí eu pedi perdão a ele, assim, Jesus, eu não entendi, não, Jesus. Tu escreveu, mas eu não entendi. E Jesus escreveu para mim em letras portuguesa, né? Em letra de português, né? A letra do nosso, não é o nosso português. E eu peguei isso assim, mas eu vou procurar saber o que que é. Aí, meus amores, eu fiquei atrás, porque quando a gente se interessa, a gente tem que correr mesmo atrás. Aí, meus amores, eu fiquei atrás, e não é que eu acabei descobrindo. Eu já falei a vocês que eu não trabalho só, eu trabalho com Jesus, né? Então, assim, e meus amores, eu faço um apelo a vocês para levantar pessoas que amem Jesus mesmo, que queira trabalhar para o nosso Pai, para o reino de Deus, que esteja disposta não é se sacrificar, que para mim não é um sacrifício, para mim é uma honra fazer alguma coisa pelo homem que deu a vida por mim. Eu não consigo pagar Jesus Cristo. Se eu nascesse do meu primeiro dia de vida até o último dia de vida, fazendo algo por Jesus, eu ainda não pagava o que Jesus fez por mim. Então, assim, meus amores, nem o que ele fez por mim, nem tão pouco o que o meu pai fez por mim. Então, assim, meus amores. Ai, meus amores, eu entendi, né? Eu pedi perdão a esse Jesus, eu não entendi, mas me ajuda. E não é que ele me ajudou e eu não entendi. Eu fui procurar, né? Ora, foi mesmo em cima. E eu peguei, fui procurar na Bíblia. Quando eu procurei na Bíblia, tá aqui, meus irmãos. Eu vou ler para vocês agora o que eu vi no céu escrito. Ó, isso aqui é um alerta. Vocês não brinquem, não. Isso aqui é um alerta e é uma coisa seríssima da minha vida e da tua vida. Entende? A minha vida está nas mãos de Jesus. Eu dei minha vida, eu entreguei a minha vida nas mãos de Jesus. A minha vida está nas mãos de Jesus. Porque ele me comprou com preço de sangue, eu sou propriedade exclusivamente dele. Então, se agora vocês, meus amores, agora vocês, meus amores, têm que se entregar nos pés de Jesus. Cuidado, cuidado. Quem dera se vocês fossem igual o povo de Jonas, que Jonas pregou e o povo se arrependeu, o povo teve salvação. E essa seara que está próxima a acontecer, então, se essa seara está próxima a acontecer, e aí? Vocês já estão preparados? Essa é a minha pergunta. Então, se eu vou começar a ler para vocês, ó. Depois eu faço um vídeo soltando meus sonhos, que eu sonhei com Jesus. Homem maravilhoso, homem que eu amo. Bora lá, ó. É Mateus 10 e 35 até o restante do versículo. O título é A Seara e os Ceifeiros. Meus amores, ó, a Seara somos nós, os ceifeiros é os anjos de Deus que vêm colher nós. Presta bem atenção. Tá aqui escrito nas Santas Escrituras, tô explicando bem direitinho para você. Tem erro não. Bora lá, ó. E
percorreu Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e molestar entre o povo. Vocês entenderam aí? Eu já terminei esse versículo, encerrei esse versículo. Jesus estava fazendo o quê? Jesus estava fazendo o quê? Jesus estava pregando o evangelho em aldeia, em cidade em cidade. Em cidade, pregando o evangelho. Presta bem atenção, Jesus estava pregando o evangelho, cidade em cidade. Ele quer que nós façamos o quê? A mesma coisa. Entendeu, meus amores? Já que não dá para fazer assim, nós faz na internet. Porque a internet corre o mundo inteiro, corre cidade, corre país fora. Então, nós estamos pregando. Presta atenção ao outro versículo que eu vou ler agora. E vendo a multidão, teve grande compaixão. Jesus viu a multidão enorme de grande, ele teve compaixão dela. Ele teve piedade dela. Eu vou ler de novo. E vendo as multidões, teve compaixão dela, porque andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Até hoje elas estão sem pastor, as ovelhas estão por aí bebendo, fazendo coisa que não deve, sem pastor, hein? O pastor dela é Jesus Cristo, mas tem aqui o pessoal que Jesus deixou responsável pela obra dele, que somos nós. E então, se vocês virarem as costas para o meu Salvador, por quê? Então, tá bom de vocês se alertar, Jesus tá para vir entre nós. E ele não vai descer na terra, não. Ele vai estar lá no céu, igual água, igual aquele versículo que eu falei para vocês. Ele vai vir sobre a casa do Senhor, porque a casa do Senhor está errante. Então, ele vai vir, né, e vai trazer uma grande sentença sobre ela. Vai descer ela por mais profundo do abismo, porque ela quebrou uma aliança. Ela quebrou uma aliança e transgrediu a lei que tinha na terra para ser cumprida. Então, meus amores, eu já fiz esse vídeo para vocês, só que eu vou fazer de novo. Então, eu vou continuar. Vocês entenderam, né? Essas ovelhas estão sem pastor, essas pessoas estão morrendo sem salvação. Tem salvação, Jesus já pagou o preço. Agora cabe cada um de nós lavar as nossas mãos do sangue dessas pessoas. Como, Meire? Pregando o evangelho. Como você vê aqui um exemplo de Jesus no versículo 35. Jesus saiu em cidade pregando o evangelho. Então, nós temos que fazer a mesma coisa. Então disse aos seus discípulos, a seara, olha o que é que Jesus vai explicar da seara. Presta atenção, redroba atenção. Então disse aos seus discípulos, a seara é realmente grande. A seara é realmente grande. A colheita vai ser grande na face da terra. Realmente é grande, pois poucos são os ceifeiros, pouco é aquelas pessoas que falam das Santas Escrituras. Meus amores, vocês me perdoem porque pouco os ceifeiros. Os ceifeiros, meus amores, deixa eu entender aqui. Porque desde o começo do vídeo eu já comecei falando errado. Meus amores, os ceifeiros somos nós que andamos falando da palavra de Deus, entendeu? Então, tem que se levantar mais pessoas para proclamar mais ainda o evangelho o evangelho da salvação. O evangelho, aquele sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário. Entendeu, meus amores? É isso aqui que nós temos que fazer, é isso aqui que nós temos que falar. Dia e noite, dia e noite. Então, meus amores, bora lá, né? Fazer a vontade de Jesus Cristo. Nós viemos para essa terra justamente para fazer a vontade dele. Meus amores, vocês me perdoem. Os ceifeiros não são os anjos, não. Os ceifeiros somos nós. Meus amores, eu vou continuar para vocês entenderem. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiro para a sua seara.
Meus amores, a seara é de Jesus Cristo. Os ceifeiros somos nós. Meu irmão, como assim nós somos ceifeiros? Porque nós proclamamos o Evangelho. A gente estamos falando de salvação. A gente estamos falando de vida eterna para sempre com Jesus. Quem é que não sabe que um dia vai sair dessa terra? Todos nós, então, sim. Então, a seara vai ser grande. Aqui Jesus já falou claramente. E Jesus pediu para a gente pedir a ele, para ele mandar ceifeiros. Ceifeiro, eu me perdoe que eu disse que eram os anjos, né? Os anjos não, os ceifeiros somos nós. Mas eu entendi também outra passagem aqui, nas Santas Escrituras, que os ceifeiros, presta bem atenção que eu vou falar para vocês, que também Jesus falou aqui, que os ceifeiros são os anjos. A colheita é grande e tem uns ceifeiros que são os anjos. Eu vou fazer um outro vídeo para vocês, mostrando justamente esse versículo das Santas Escrituras que eu li. Entendeu, meus amores? Para não confundir a nossa cabeça, né? Explicar tudo bem direitinho do jeito que é para ser. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiro para a sua seara. Entendeu aí, meus amores? Eu entendi completamente. Glória a Deus. Mas, meus amores, vou pegar outro versículo que fala sobre a colheita. A colheita, que é justamente a parte que eu acabei de falar com vocês. Eu vou fazer um outro vídeo e vou soltar para vocês. Esse daqui foi justamente sobre isso. Jesus está atrás de pessoas. Jesus está atrás de pessoas. Glória a Deus. Jesus está atrás de pessoas para o quê? Para semear a semente dele. Para semear, para poder divulgar a palavra de salvação, a palavra de vida eterna. Entendeu, meus amores? Beijo, amo vocês, fui.